Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E hoje a gente vai fazer aquele nosso saldo, né, de leitura nesse ano de 2023. Hoje é o último episódio, então hoje é dia de fazer aquele grande saldão de ver assim, né, funcionou, não funcionou, as coisas que a gente planejou lá no comecinho do ano, e é isso. E esse ano eu li bem menos do que no ano passado. Eu não lembro quantos livros eu li ano passado. Eu não voltei para ouvir o que eu disse no ano passado. Mas eu sei que foi menos. Basicamente li o que a gente leu aqui pro podcast. Eu acho que com exceção de um livro, talvez. Eu também abandonei alguns. Comecei e abandonei, acho que uns 2 ou 3 que eu nem cheguei a colocar aqui no Goodreads. Mas o primeiro do ano que eu li não foi em podcast, foi o único que eu li que foi fora daqui da nossa lista, que foi o Conversando com o Ex, que eu falei aqui algumas vezes dele, da Rachel Lynn Solomon. E eu falei que eu fui ler porque eu gostei da sinopse, que era basicamente esses 2 funcionários de uma rádio, e a rádio estava ali precisando de dinheiro, e eles resolveram fazer esse podcast, que seria 2 ex-namorados apresentando, falando sobre relacionamento, etc. Só que eles não eram namorados, eles iam fingir que eram ex-namorados. E aí, aquela história que a gente já sabe, né? Se apaixonam e tal. Eu gostei muito do livro até o último ato ali, o final. Eu achei que no final desandou totalmente. Eu acho que eu nem cheguei a ler as últimas páginas. Ali a conclusão mesmo. É o famoso errou a mão. Errou a mão. Talvez não. Para outras pessoas, talvez tenha sido muito bom. Mas pelo que eu vi aqui no Goodreads, não. Todo mundo deu uma nota parecida com a que eu dei. Eu dei 3 estrelas e meia, que é a média aqui, mais ou menos. É um livro bom. A narrativa eu gosto. O plot eu gosto. O jeito como ele se desenvolve todo eu gosto. Ele tem um subplot que eu falei aqui, que é do luto, que eu comentei aqui algumas vezes, que eu gosto bastante, até bem mais do que o plot principal lá do fake dating, que não é fake dating, é fake ex-dating, não sei. Enfim, é um livro bom, mas o final eu não gostei. Acontece, né? E aí depois a gente leu daqui pro podcast O Apartamento de Paris, muito aclamado, muito hypado. Que não eu já começo dizendo, não é um tipo de leitura que eu faço. Eu não costumo ler suspense. Outra coisa também que eu não gosto nele, troca de ponto de vista muito. Não gostei de ninguém, até porque eu acho que ele não tinha ninguém que desse pra gostar. Mas eu tava invertida na questão ali, falando sobre o livro, né? Essa moça chega na casa do irmão dela, em Paris, óbvio. E ele sumiu, ela não sabe onde ele foi, ele sumiu, desapareceu, ela começa a ficar preocupada, enfim, ela começa a pensar que tá acontecendo alguma coisa ali naquele apartamento, ali naquele prédio ali de apartamento, enfim, tem todo ali um suspense do que aconteceu com o irmão dela. E, novamente, o final eu achei anticlimático, eu achei, sei lá, não é um livro ruim, novamente, eu acho que ela constrói até bem, talvez esse seja o problema, ela constrói muito bem o suspense da história, e aí no final é uma coisa meio... Mas é bom, eu dei 3 estrelas e meia também, coincidentemente. E aí... Aquilo, né? Se não fosse aquele final muito novela mexicana, eu acho que a nota seria muito... A diferença da leitura também seria diferente. Porque você fica o livro inteiro pensando que o cara morreu, basicamente, dando spoiler aqui. Você fica... Porque parece que ele morreu. Tem sangue no quarto, tem... A construção do mistério é toda de que aconteceu algo muito grave, de que ele sabia de alguma coisa que ele não devia saber, e é grave o que ele sabe, o que ele descobre é uma parada grave, e no final ele não tá morto. Então, enfim,
Não que eu queria que ele tivesse morto, mas é o que a história faz a gente acreditar, né? Enfim, E aí, depois teve o De Olho em Você, que eu também achei a sinopse interessante, que é sobre essa influencer do Instagram, que faz vídeos sobre body positive, né? Ela é considerada gordinha, né? Como... Eu acho que é essa palavra que ela se refere, ou gorda, eu não sei qual é a palavra que ela se refere a ela mesma. Enfim, ela faz esses vídeos, e o livro todo é uma crítica a isso, né? Essa questão toda de ela fazer essa propaganda, mas no fundo ela não se sente tão, assim, positiva. Acho que era isso que eles tentaram fazer no livro. Só que isso é até interessante. O que não é interessante, que eu não achei... Só que não funcionou legal, né? Não ficou tão bom como poderia ter ficado. E a parte realmente que eu não gostei tanto foi a questão do Enemies to Lovers, né? Que é o plot do livro, que ela conhece esse cara na academia, e aí ela começa essa rivalidade com ele, que só é da parte dela, ele não tá nem aí no começo. E aí é meio bobo, é meio sem graça, a história vai se desenrolando e não vai melhorando nada também. E, enfim, eu dei 3 estrelas também, não é um livro ruim, não é o pior livro que eu já li. Depois disso veio A Espiã da Realeza, que eu acho que das leituras do ano, eu acho que é o que eu mais gostei. Que esse também é bem hypado, é bem famosinho aí, né? Que conta a história dessa menina, dessa moça que ela tá ali na fila da sucessão, mas ela tá lá em 30º não sei quanto, ou seja, ela não vai ser nada, mas ela faz parte da família, então ela tem que manter as aparências, mas ela não tem dinheiro, ela não tem onde cair morta, ela não quer morar com o irmão dela, porque o irmão dela meio que também não quer que ela more com ele, e aí ela vai ajudar ali a resolver ali alguns mistérios, enfim, é sobre espionagem, né, como já diz o nome. Eu gostei da narrativa, eu achei divertido, me entreteu. A personagem é legal, eu gostei dela. Eu esqueci o nome dela agora, mas enfim, eu gostei dela. Os personagens secundários também são interessantes. Tem mais continuação, eu falei que ia ler, mas ainda não consegui. Enfim, eu dei 5 estrelas, foi o único livro que eu dei 5 estrelas esse ano. E eu leria, sim, as continuações que ele tem, eu só ainda não arranjei um tempo. E, por último, foi Delilah Green, Não Está Nem Aí. Foi esse o último? Não, viu Apenas Amigos. Pra ter noção, esse Apenas Amigos lembrei, eu nem lembro. Não, eu lembrei. Eu não agora lembro nem da trama dele. Eu vi a capa, agora eu lembrei. Eu acho que eu não registrei ele aqui, eu registrei ele só no Scooby. Mas enfim, Apenas Amigos é daquela... você vai lembrar agora que eu vou falar. É a menina lá que no metrô, ela conhece um cara lá tocando. E ela tem esse crush nele. Meu Deus, aquela bomba! Ela tem esse crush nele. E... Enfim, ela resolve... Ele ajuda ela lá de um assalto, salva ali ela de um assalto. E ela tá agradecida, ela quer ajudar ele. E... É porque ela descobre que ele não tem visto pra ficar ali na cidade, né? E ela quer ajudar ele a conseguir esse emprego no musical, que o tio dela é diretor. Enfim, ela vai ajudar ele lá. O livro é meio esquisito, porque começa dessa meio que obsessão dela, que eles tentam colocar como crush. Mas é estranho, porque ela fica meio que stalkeando ele. E ela não diz isso pra ele. Ela começa um relacionamento fake com ele, sem dizer que já gostava dele. E aí, enfim, a história vai se desenrolando. As cenas hot são boas. Vamos dar a César o que é de César. Essas autoras, que são 2, né? Elas são boas nisso. Mas o enredo em si da história não é legal, a narrativa não vai melhorando também, a história não vai ficando melhor. Enfim, eu acabei não gostando do casal. No final fica tudo bem, como sempre. Eu nem lembro que nota eu dei agora, na época. Mas lembrando agora da história, eu acho que eu vou dar 3 estrelas de novo. E aí, por último, agora sim, vem o Delilah Green, é isso? Ou eu esqueci mais algum? Eu acho que é isso. Chegou um ponto que eu nem lembro mais o que a gente leu esse ano, porque foram umas leituras, assim, meio sofridas, né? Não sei se deu pra perceber, gente. Esse ano foi complicado pra gente. Esse ano foi difícil. Mas eu acho que foi Delilah Green. Não, aliás, Delilah Green não foi o último. Tem o mangá, né?
Mas em questão de livro foi o Delilah Green, que eu também achei a sinopse interessante. Esse foi hypado demais. Falaram muito bem. E eu queria ler, a gente resolveu ler aqui, né? Já que estava famosinho. E assim, a Delilah é meio babaca. E aí, beleza, você resolve, vamos deixar pra lá. Ela sofrida, o pai dela morreu, ela não tem mãe, ela foi excluída. E aí, beleza. O que eu mais gostei na história é o relacionamento dela com a irmã, que é meia-irmã, na verdade. E aí é interessante isso, mas a Delilah em si eu não acho ela tão interessante assim. E aí esse relacionamento com a menina ela vai desenrolando. Tá, não é o melhor, não é o que eu esperava mais, pelo que as pessoas falavam. Mas eu não achei um livro ruim. Eu achei que era melhor, pelo que as pessoas estavam, né, me dizendo, pelo que eu lia. E eu dei... cadê? Por que eu perdi ele aqui? Tá aqui. Eu dei 3 estrelas também. E por último, recentemente a gente leu o mangá com os arcos da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Que tem como marcar aqui, será? Eu nunca tentei. Vamos procurar. Eu sei que tem como marcar a leitura, né, no Scoob, no Goodreads, mas não tem como você dar nota ainda, porque ainda tá em andamento. E também porque a gente leu tudo junto e aqui eu acho que tá separado, será? A gente leu vários tem isso. números juntos. Tem isso. Por exemplo, quando eu faço marcação lá das minhas leituras de Spy Family lá no Scoob, eu tenho que marcar pra dizer que eu li o volume, tipo, volume 1, volume 2 e tudo mais. Aí sim eu consigo, inclusive, dar nota. Menina, eu acabei de esquecer, porque eu não marquei como lido. Eu marquei como lendo e não marquei como lido. Gossip Girl. Esse eu não posso contar como minha leitura desse ano, porque eu só reli. Esse daqui eu já li umas 50 vezes, não ironicamente, não exagerando. Eu já li muitas vezes esse livro na vida. E agora eu nem lembro que nota que eu dei na época. Eu juro que eu não lembro que nota que eu dei. Mas falando das minhas impressões rapidamente, a série é melhor. Eu lembro que eu disse isso. Porque eu acho que a série, ela... Não sei qual seria a palavra aqui. Eu acho que ela consegue narrar a história e deixar ela mais interessante do que é no livro. Eu acho que a série consegue fazer você gostar mais dos personagens do que no livro. Eu não sei se gostar também talvez seja uma palavra muito forte, porque eu não gosto de ninguém ali. Mas eu acho que as pessoas... Todo mundo é menos detestável na série, vamos dizer assim. Mas é aquela, né? Envelheceu. Na época, talvez tenha sido um fenômeno. Deve ter sido porque virou série, né? Enfim. Eu acho que eu vou dar 3 estrelas. Pelo saldo, pela nostalgia, talvez. É aquilo. Eu posso dizer que eu até comentei isso, que eu não lembrava muita coisa. Eu fui lendo e eu fui dizendo, nossa, aqui é errado a cada capítulo que eu virava. É pesado. É pesado, é bem pesado. Mas assim... Não, assim, a questão toda de Gossip Girl pra mim, eu acho que avaliando, né, agora após a releitura, meses após a releitura e tudo mais, eu acho que sempre vai ter aquele gostinho de que foi uma das minhas influências de escrita, sabe? A forma meio ácida da narradora me fez querer escrever, porque eu disse, nossa, é assim que eu gostaria de escrever. Então, mesmo que seja um personagem mega detestável, a forma da narração sempre me pegou muito. E acabou me influenciando muito também quando fui escrever minhas próprias coisas. Então, eu acho que até hoje eu tenho... eu dou uma passada de pano porque realmente aquilo, né? Construiu carreiras. Abriu. Como é aquela expressão que o pessoal usa no K-pop? Fulano não é construiu carreiras, é fulano fez maior que carreiras? Não. Quem foi o primeiro que chama de pioneiro? Pavimentou. Isso, pavimentou o caminho. Pois é, que Gossip Girl pavimentou muito caminho aí. Então acho que eu dou minhas considerações a ele por isso. Eu gosto da questão de mostrar os bastidores ali da vida das pessoas ricas. Eu acho que é um tema que eu gosto. Não necessariamente de adolescentes, que eu até não tenho mais nem idade pra isso. Mas eu acho que se eu tivesse lido naquela época, eu acho que eu teria amado. Eu provavelmente teria amado esse livro, sério. Então,
Eu acho que não é pra mim mais. Essa questão é essa. Não é mais pra mim, não foi pra mim. Mas eu não acho que seja ruim demais também. Eu acho que três estrelas tá bom. A série é melhor. Se você quiser assistir, assista. Tem gente que gosta muito até hoje. E por último, agora sim, vem Jujutsu Kaisen, que a gente resolveu ler o mangá ali do primeiro... dos arcos ali da primeira temporada do anime. Inclusive eu terminei de assistir a primeira temporada do anime. Não sei se eu vou assistir a segunda, mas eu assisti a primeira. Pelo menos pra ver o que eu queria ver, que eu tinha visto no mangá. Eu gosto do plot, eu gosto dos personagens, eu gosto de tudo do jeito que as coisas vão acontecendo, da narração ali. Não tem tanto aqueles clichês de anime pra menino, né? Mas eu gostei. Eu fui assistir porque eu queria ver algumas cenas ali do mangá, eu queria ver como elas ficavam animadas. A animação é muito boa. O estúdio lá realmente mostrou o que se faz com dinheiro. E é isso. Esse ano foi isso. A gente leu menos do que o ano passado, eu acho, pro podcast. Ano que vem nós vamos tentar corrigir isso. Não vamos prometer que vai dar certo. Mas é isso. Eu não vou citar os livros que eu comecei a ler e desistir, porque não são livros famosos também. Eram livros que eu vi por aí e achei a sinopse interessante. Tentei ler, acabei não gostando e abandonei. Acho que foram uns 2 ou 3, eu nem marquei aqui também. Mas é isso. Eu li menos do que o ano passado. Infelizmente, não sei porquê também. Não sei dizer porquê. Fanfic eu li muita. Não vai entrar aqui, né, a gente tem que começar a ler da outra pra fanfic, né? Mas é isso, da minha parte. Eu sou muito a favor da gente começar a ranquear as fanfics, porque, olha, depois que eu realmente comecei a usar o Tree, nossa, mudou. Porque eu sempre li muito pelo Tumblr, né? Eu sempre tô comentando aqui que eu sempre li muita fanfic pelo Tumblr, então pra mim sempre apareceu muito fácil. Mas desde que eu comecei a ler Neutri também, eu descobri cada coisa. Então, assim, eu acho que ano que vem a gente pode fazer uma... Assim como a gente tem a sessão treta. Assim como a gente tem a sessão tretas, que a gente senta e comenta tudo que a gente viu ali pelas bookredes, BookTwitter e BookTok, eu acho que a gente pode fazer a sessão fanfic, sabe? Isso daqui foi o que eu li recentemente, e a gente vai lá e comenta. Mesmo que eu acho que os fandoms a gente não sejam os mesmos, né? Porque eu leio muita fanfic dos idols que eu acompanho, que não são os mesmos que você acompanha. E também fanfic de anime, direto. Mas enfim. Mas eu acho que rende. Rende sim, muita coisa. A gente tem que falar mais de fanfic em geral, na verdade. Sim. Até porque nós duas somos abertamente fanfiqueiras e a gente comenta bem pouco, né? Agora, esse ano, na verdade, a gente comentou bem pouco. Então, o que aconteceu esse ano? O que aconteceu foi que eu não tive saco pra ler livro em prosa. Prosa, né? Eu comentei no começo do ano que o único livro que eu tinha lido foi o da Katie, né? E então foi quando a gente começou o podcast, a gente começou a fazer essas leituras que a Nana fez a recapitulação aqui. E aí, o que acontece, né? Eu li o que estava no podcast. Quando não estava, né, no podcast, não estava fazendo essas leituras para gravar, eu tava tentando encontrar alguma coisa que me chamasse a atenção. Tava conseguindo? Não tava. Teve muito lançamento aí que foi interessante, que eu disse, nossa, com certeza, esse aqui eu vou ler. Li? Não. Porque, não sei, alguma coisa aconteceu esse ano e eu não tava conseguindo me focar. Mas sabe o que eu consegui ler? Mangá. Menina, a quantidade de mangá que eu li esse ano foi sacanagem. Porque tudo começou, acho que comentei ano passado que eu comecei a ler Spy Family. Então, eu fui lendo, sim, religiosamente. Tanto que até hoje é um mangá que ainda tá em andamento, sai atualização todo mês. Então, todo mês eu tô lá lendo capítulo novo. E aí, só que aquilo, né? Chega um momento que você bate a meta e você termina de ler tudo que já tá publicado e você começa a procurar outros. E aí eu comecei a ler esse daqui, que é o Goku... Esse eu tenho que falar até devagar o nome. É Goku Shufudo.
que basicamente ele era um Yakuza e aí ele se aposenta e vira um dono de casa. Então, tipo, eu acho que esse é o resumo mais rápido que eu posso fazer sobre, sobre esse mangá. Ele é bem. Ele é meio comédia, meio. Mas esse não tem um nome em sabe? inglês? Eu já vi as pessoas falando dele com o nome em inglês. Cara, eu só conheço ele como Kokujo. Eu não sei se tem um nome em inglês. Eu tenho que eu já vi as pessoas falando dele usando um nome Ele é em meio antigo. É porque ele é antigo, ele é de 2018. Enfim, E aí ele já tá no capítulo 100 e alguma coisa, eu acho. Sei que eu parei no 70 e tarará. Mas assim, ele é aquilo, né? Ele é divertido e tal. E aquilo, ele é um slice of life. E ao mesmo tempo ele tem uma comédia. Eu gosto muito disso, de histórias que é uma trama, sabe? Não é só porrada, 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 porrada. Eu não gosto de história assim. Eu não gosto de mangá de menino. Histórias, eu acho que. Não é mangá e anime. Mas, sabe, essa coisa assim. Histórias de menino. Histórias de menino ocidentais. Ocidentais? Orientais? Enfim. O meu ponto. Enfim, o ponto é, eu não gosto de história que o foco é só literalmente a porradaria. Tanto que eu comentei que eu gosto muito de Jujutsu, porque ele não é só porradaria, né? Tem uns dramas ali legal. Então, eu li isso. Eu fui atrás de ler Death Note, eu nunca tinha lido, então eu resolvi ler Death Note. Eu li Death Note. Na época que eu assisti o anime, eu fui ler. Pois é, eu assisti o anime umas 3 vezes, eu acho. Porque eu sou fissurada na história dos Shinigamis. Eu li umas 3 vezes e recentemente eu comecei a escrever uma coisa ligada com esse universo. Foi ali no final do ano passado, começo desse, eu tava escrevendo muito ativamente sobre isso numa campanha de RPG, sobre Shinigamis. E aí eu fui lá e fui ler o mangá pra relembrar algumas coisas. E foi uma leitura assim, 10 de 10. Não, e aí eu não marquei mais também no meu Scooby, porque, enfim, eu perdi a minha conta. Mas foi Kokujo, foi Jujutsu, Spy Family eu tô lendo sempre. Tem um outro aqui. Eu li a outra obra do autor de Spy Family, do Endo. Eu não tô achando o nome aqui, mas é aquele que é um volume único. Quem é o famoso... quem acompanha sabe. Porque, enfim, eu não vou encontrar agora o nome. Eu li esse. Nossa, eu li um que eu larguei no meio. Porque eu achei que a história tava muito. Porque aí que tá, eu não gosto de história como de mangá de menino, mas mangá muito feminino, que é aquela coisa, sabe? Também não dá, né? Ele vai e volta, aquele. Nossa, não dá. Não deu pra mim. Eu li o Webtoon. Eu li o Webtoon que é da Lori de Enhypen, que é uma banda de K-pop. Eu não sei se vocês. Não sei se tu conheces. Eu não sei se nosso público conhece, mas já ouvi falar. Não sei quem são. Se eu ver uma foto, eu não sei quem são. E nem sei o que eles cantam. Mas eu já ouvi falar no grupo, sim. Eles são um grupo de K-pop da Belift. Eles foram da Belift? Acho que é da Belift. E eles foram lançados depois de um reality chamado iAsland. E, enfim, eles debutaram depois desse reality, pipipipopopó, e o conceito deles é sobre vampiros. E como todo mundo usa aqui nesse podcast da vida, enfim, de qualquer lugar, sabe, eu sou meio que fissurada em vampiros. Então todo o MV deles reforça um pouco dessa lore deles de vampiro, um vai e volta. O primeiro comeback deles, que é Drunken Dazed, eles têm, assim, eu acho que é um dos MVs assim, mais claros sobre essa lore deles. É muito evidente, é muito legal, inclusive. Foi o que me pegou quando foi a primeira vez que eu vi o Enhypen, foi por causa desse MV de Drunken Dazed. E aí, o que é que acontece? Entre os MVs, né, cada MV é praticamente um capítulo dessa lore. E aí, pra ligar algumas coisas, eles foram lá e lançaram o Webtoon, entre um comeback e outro. Beleza, o que que acontece? Agora eles vão lançar, né, a mesma empresa vai lançar já lançou, na verdade, um grupo chamado End Team, e esse End Team, a lore deles é lobos. Então, basicamente, eles estão criando crepúsculo na nossa cara. Mas... e aí começou, então, tipo, tem muitas referências na Webtoon do Enhypen sobre a lore do novo grupo da empresa, que é o End Team.
E a Lore tá virando uma coisa, as duas coisas, e assim, eu não vou acompanhar o Eighteen, eu acho que não vai me pegar, não sei. Nunca ouvi alguma música deles, nunca soube de nada, então se um dia eu ver e achar legal, talvez eu acompanhe, não sei. Mas o meu ponto eu gosto muito da Lore que liga as duas histórias, os dois grupos, no caso. E a Webtoon é muito legalzinha nesse sentido, sabe? Eles contam bem essa história, assim, Então, basicamente, foi isso. Só tava muito à toa nesse dia, não sei o que me ocorreu. Eu achei um mangá da Turma da Mônica Jovem online. Eu li num drive, eu li uma porrada. Fazia muito tempo que eu tinha lido alguns arcos e eu tinha achado legal. E aí eu fui ler de novo e eu ainda continuo achando muito. Ela foi muito bem escrita. Eu disse, nossa, que coisinha legal. Claro, não é uma coisa tipo um mangá, essa coisa tipo Jujutsu. Sabe, que é esse rolê todo, ou sei lá, o que eu comentei daquela vez, que foi Demon Slayer, não é, sabe, aquele drama, não é uma coisa assim pesada e tudo mais. É uma história assim, que te entretém, tem algumas coisas, tem um lado que eles vão comentar algumas coisas sobre psicologia em alguns arcos, depois eles vão contar uma história um pouquinho mais intrigante, um pouquinho de suspense, mas sempre muito leve, porque o estúdio lá do Maurício de Souza, ele tem isso, né? Essa pegada de ser sempre uma trama leve. Então, mas tipo, eu gostei bastante. Foi uma leitura, foi aquilo, né? Entreteu. Passei 1 hora lendo, então foi de boas. E eu acho que minhas leituras se resumem a isso. Ah, não. Eu tenho que ver o nome em português aqui. Deixa eu abrir rapidinho o meu app do Kindle. Que também eu li porque foi uma recomendação que tava rolando no TikTok. E uma amiga minha viu. E uma olhou pra cara da outra e disse, não, a gente tem que ler essa palhaçada. Que é O Rei da Terra do Nunca, de Nick San Crow. Ele é um dark romance, mas assim, gente... Eu acho que eu vi na timeline alguma coisa sobre esse Capitão Gancho, não é isso? Isso, é uma história que o Peter Pan, que basicamente sequestra todas as descendentes da Wendy. E aí ele chega nessa descendente aí que ela é super, entre muitas aspas, diferente das outras garotas. E então, tipo, todas as outras que ele sequestrou, ela ficam malucas. E basicamente ela vai pra lá já sabendo que ela vai ficar maluca. Eventualmente, o maior medo dela é ficar maluca que nem a mãe dela. Mas ela tá achando que ela vai acabar ficando, porque afinal, né, ela tá na mesma situação de bosta, quer ser sequestrada e ficar lá prisioneira na Terra do Nunca. E, tipo, obviamente é um dark romance, então os caras sequestram ela. E o Peter Pan, tipo, ele é um cara, ele parece sabe aqueles fanfics de antigamente, que é o famoso o chefe do morro, e essas coisas assim, o mafioso. Ele é tipo o grande mafioso dessa história. Ele sequestra ela como se ele fosse um mafioso. E então aí ele é o vilão da história? Ele é, ao mesmo tempo que ele é o vilão, ele não é. Porque, né, dark romance, né, gente? Então o cara, ele sequestrou ela, ele é ruim com ela, mas ele tem um motivo, é porque roubaram a magia dele. As Darling roubaram a magia dele e agora ele tá ali pressionando pra roubá-la de volta pra elas. Enfim. Então, tipo, é aquilo, né, gente? Eu li, cada página que eu virava eu dizia, eu não acredito que alguém sentou pra escrever essa palhaçada. E eu terminei assim, dizendo, meu Deus, realmente escreveram essa palhaçada. Foi isso. Nota dó. Mas foi ok, passou, sabe? Tipo, não foi uma leitura maravilhosa. A gente vai ter que fazer uma promessa aqui nesse podcast. A gente vai ter que achar um romance que a gente goste. Sim. Vamos ter que vai que ser achar. muito difícil, porque sempre tem pelo menos 5 crimes que são cometidos e eu não concordo. Então, esse aqui, nossa, tem alguns que Cara, mas aí, pelo menos é bem escrito. Eu acho que eu acho que é como essa galera escreve. Porque, quer dizer, não incluindo aqui todos os crimes. Estupro, por exemplo, nenhuma circunstância é aceitável. Mas a questão do sequestro, eu poderia aceitar se fosse bem feito, bem escrito. Entendeu? Eu sou fã do Klaus. Peraí. Então é possível. A gente tem que achar
esse livro. Ele existe. Todo dia, milhares de dark romances são lançados aí. Não é possível que não tenha um que a gente não vai gostar. A gente vai ter que achar isso. Não, em algum lugar tá escondido esse livro que a gente ainda não achou, mas a gente ainda vai encontrar. Tu fala assim mesmo, eu gostei do Klaus, e aí eu lembrei muito dessa aspa que a galera do Twitter debatendo. Mas gostar de vilão é errado? Eu vou dizer, olha, então... Depende muito do vilão. Depende do que ele fez também. Às vezes o que ele fez é imperdoável, novamente, depende do crime. Um crime de sequestro, eu posso relevar. Dependendo da circunstância, de como foi escrito, entendeu? Toda a questão problemática da síndrome de Estocolmo lá, eu posso entender, eu posso aceitar. Mas depende, entendeu? Eu acho que é como as pessoas escrevem isso. Não tem eu acho que eu vou te mandar esse livro. Eu acho que eu vou te mandar esse livro do Peter Pan e aí até ano que vem eu vou esperar o teu veredito pra gente comentar aqui. É que eu acho porque, que assim, ele é mal escrito. Sabe aquele livro que a gente leu da Kenty? O primeiro livro que a gente deu de cara com ela, que era que era a adaptação do Aladdin, sabe? Sim. Ele é mais ou menos nessa pegada, sabe? Tipo, todo mundo tá errado naquela situação, todo mundo meio arrombadinho. E estaria tudo bem. O que me pegou ali foi só a questão do estupro, que eu achei que não fazia sentido nenhum. Eu não tenho nada. Eu não sou uma pessoa que eu me meto e falo mal do kink dos outros, não. Todo mundo com seu fetiche. Mas esse eu acho que não dá. Esse eu acho que é demais. Esse aí cruza uma linha que eu vou te julgar, sim. Me cruza até porque todo mundo, mas é com consentimento, gente. Mas porque abuso foi normalizado. Aquela parte cringe da história, eu poderia aceitar. Mas o que ela fez lá no começo me derrubou. Não me deixou gostar do resto. Entendeu? Mas o resto é aquelas cenas lá hot... Novamente, cada um com seu fetiche, não é? Não tem problema. O problema foi aquela primeira. Não, e ela começou com essa. Olha só, ela começou. A primeira cena hot do livro é essa. Eu acho que ela. Eu acho demais. Eu acho que é porque Priest. Priest eu não tenho problema nenhum com o rolê todo. Eu acho que ele foi muito mal escrito em algumas coisas. Mas enfim. Eu não sei se tu chegou a ler Priest. Priest também é Dark Romance. Não, outra também que eu vou passar. Que eram umas coisas assim que. O Priest é muito conhecido, cara. Mas. Eu não lembro. Eu lembro até o nome da autora, Sierra Simone. E ela fez toda uma saga. Ela bem conhecida. Ganhou dinheiro. Ela tá ganhando até hoje. Eu acho que ela nunca parou de escrever essa saga. E de vez em quando ela vai lá e inventa um novo irmão do cara. Mas enfim. A família é grande, né? Família grande. Parece aquele livro lá oh meu Deus, como é o nome dela? Que ela é famosona, da Penélope Douglas. Que ela tá sempre inventando uma galera, né? Foram todos os caras lá do Devil's Night. Todos deles têm um livro. Aí depois ela começou a lançar spin-off desses livros. Aí agora eu não sei se ela ainda continua nessa brincadeira, mas eu acho que tem pelo menos uns 12 por aí. Ela vai fazer o dinheiro que for possível. E o que foi impossível também. Sim. Enquanto ela estiver vendendo, ela tá escrevendo. Olha, criei mais um afiliado aqui da gangue. Assim, cara, eu acho que a saga de Priest tá seguindo a mesma coisa. Saiu mais um irmão aqui, viu, gente? E por aí vai. Mas eu acho que assim, no geral, enfim, voltando ao foco, acho que foi isso. Eu li muito mais mangá, porque eu acho que foi uma coisa que me pegou. E esse ano... E isso foi, na verdade, uma grande... Eu queimei a língua, porque eu passei muitos anos avacalhando com quem lia mangá, dizendo, nossa, não, muito... Nossa, eu achava meio infantil, admito. Mas agora que eu sentei pra ler, eu acho que tudo era uma questão de eu não tava encontrando a história certa. Porque na minha cabeça era tudo só historinha a mesma questão do anime, né? Tem um anime que é bem infantil. Até porque o anime ele é derivado do mangá, né? E é basicamente isso, né? Eu acho que é porque o meu contato era sempre com essas histórias muito voltadas pra porradaria, e eu acho essa história voltada pra porradaria muito infantil. E aí eu nunca me pegou. Mas agora que eu vi que é muito além disso, então fui encontrando uns títulos assim que eu achei bem legal. E é isso, eu acho que minhas leituras é válido, é uma leitura mangás. Válida.
Enfim, novamente, gente, é isso. Ano que vem a gente vai tentar ler um pouco mais, vamos ver, né? Também não vamos postar nada, mas foi esse o último episódio do ano. Eu acho que pro ano que vem a gente pode tentar manter duas coisas: ler um pouco mais, falar um pouco mais de fanfic. Isso, eu acho que tá na hora da gente desbloquear a skin fanfiqueira. Mas é isso. Até o ano que vem. A gente volta com mais. Obrigada a você que passou o ano com a gente aí novamente. E continue divulgando aí para quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que ajuda bastante a gente. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui acompanhando a gente por todos esses quase 40 episódios. Eu acho que foi mais ou menos essa marca desde que a gente bateu esse ano. E muito, muito obrigada pela audiência de vocês, né? Obrigada por estarem aqui até agora. E a gente tem alguns planos para ano que vem, a gente vai ver. Eu sei que ano passado a gente falou também, a gente tem muitos planos para esse ano, no final a gente acabou não colocando muita coisa em prática. Mas a gente tem sim algumas ideias e a gente vai vendo o que vai acontecer, mas assim, né? Mais um ano de aprendizado por aqui. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui, muito obrigada pelos views, muito obrigada pelo streaming e até 2024. Tchau, tchau. Tchau, gente, até ano que vem.